Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Estamos juntos mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estaremos comentando a lição de número 10 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título da lição é O Sistema de Sacrifícios. Meus irmãos, como na aula passada, na lição passada, o nosso vídeo foi bastante longo, quase 1h30 de ministração. Para esta aula, vamos tentar reduzir esse tempo, um pouquinho mais de 1h10 no máximo. Vamos ver o que conseguimos, ok? Então, eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico, e vamos ver como que nos saímos. Então, lição de número 10, o sistema de sacrifícios. O texto áureo nos diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Está em Romanos, no capítulo 3, versículo 25. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que creem nele. Então, nesta aula trataremos do sistema de sacrifícios ali que eram executados no tabernáculo, ali no pátio, no altar de holocaustos. Vamos tentar conversar sobre cada um deles. São 5 tipos, são 5 sacrifícios com 3 classes de sacrifícios, como já mencionamos ali na lição 4, quando tratamos do altar do holocausto. Então, irmãos, vamos firmes na lição, tentar extrair o máximo para a nossa vida espiritual. A leitura bíblica em classe, nós temos 5 textos, basicamente no livro de Levítico. O primeiro texto, Levítico 1, versículos 1 a 3. Depois, o mesmo livro de Levítico, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Depois, continuando ainda no livro de Levíticos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Depois, capítulo 7, versículos 1 e 2. E, finalmente, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Acompanhe a leitura. Levítico 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. E se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. Levítico 2. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Levítico 3. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em roda. Agora, Levítico 7. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E, finalmente, 1 João 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelos de todo o mundo. Aqui então tivemos uma leitura bíblica em classe bem extensa, mas os irmãos entendam que houve necessidade disso por conta do tema a ser tratado. O sistema de sacrifícios é tratado ali no livro de Levíticos, em pelo menos 6 capítulos. Então vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 7. Então temos aí praticamente quase 6 capítulos de Levítico tratando dessa questão do sistema de sacrifícios. Então por isso nós temos essa leitura bíblica em classe bem extensa como foi. Passamos agora para o objetivo geral. Apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifícios estabelecidos em Israel. Já para os objetivos específicos nós temos explicar o que era a oferta voluntária do holocausto. Já pelo tópico 2 temos ressaltar o que representava a oferta de manjares. E finalmente, para o tópico 3, teremos conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. Nós veremos, meus irmãos, nessa lição que o sistema de sacrifícios ali, instituído por Deus para o tabernáculo, era um sistema bem complexo. É um sistema bem complexo, com bastante detalhes, bastante informações, mas é um sistema também bastante interessante. Tentaremos, na medida do possível, aprofundar um pouco no conceito de cada um dos sacrifícios, do seu significado, principalmente a aplicação para os nossos dias hoje. Pois o que é bastante importante na leitura bíblica é fazermos a aplicação, pois, como a própria Bíblia diz, tudo o que foi escrito, antes foi escrito para a nossa instrução, para que pelas Escrituras nós alcancemos consolação. Vamos então, meus irmãos, começar na introdução. Mas antes de lermos o que está na introdução, seria bastante importante fazermos uma colocação, traçarmos um panorama de como estava Israel naquele tempo, por aquela época quando saiu do Egito. Nós percebemos ali pela leitura do livro de Êxodo que os israelitas, meus amados irmãos, eles não tinham noção nenhuma de como servir a Deus. Eles passaram 430 anos no Egito e durante todo este período eles não tiveram sistema de culto estabelecido. Nós já tratamos disso em lições anteriores, mas é importante nós relembrarmos. Eles não tinham sistema de cultos estabelecido de acordo com o que Deus queria. Então eles eram bastante influenciados pelo que os egípcios faziam, pelo que os egípcios cultuavam, como os egípcios se relacionavam com os seus deuses. Então percebam que ali no livro de Êxodo, a primeira coisa que o Senhor Deus fez foi dar-lhes ordens, dar-lhes instruções, dar-lhes mandamentos sobre como eles deveriam servir ao Senhor, nosso Deus. E isso, dentre todas estas ordenanças, está ali contido também o sistema de sacrifícios, pois eles não poderiam fazer o que faziam para os outros deuses em relação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eles deveriam adorar a Deus, servir a Deus, sacrificar ao nosso Deus de acordo com regras estritamente estabelecidas pelo próprio Deus e passadas, instruídas ou ensinadas a Moisés para que Moisés a transmitisse para o povo. Então vejam que era um sistema bastante complexo, mas era o que Deus esperava, o que Deus desejava e principalmente o que Deus ordenava que o povo o adorasse e o servisse daquela forma. Então percebam que os israelitas não tinham noção nenhuma de como servir a Deus. E foi ali no deserto, naquele período, que eles receberam a orientação de como deveria ser o sistema de sacrifícios. E é importante notar também que este sistema de sacrifícios, ele apontava de muitas formas para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas não era só isso. Nós veremos na lição que teremos vários outros pontos importantes a serem levados em conta nessa lição. Então, seguimos aqui na nossa introdução. Antes de ser uma resolução de Moisés, o sistema de sacrifícios estabelecidos em Israel foi ordenado por Deus. Os livros de Êxodo e Levítico apresentam com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus
dentro do tabernáculo. Nessa lição, veremos como esse sistema foi praticado e desenvolvido até que chegasse ao supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a expiação do Calvário. Então vejam, meus irmãos, que aqui o comentarista está colocando que houve um desenvolvimento do sistema de sacrifício. Mas o que nós vemos na realidade é que durante toda a existência de Israel, antes da vinda de Cristo, os sacrifícios foram estabelecidos e pronto. Era aquela forma, aquele era o jeito de servir ao Senhor, aquele era o jeito de oferecer sacrifícios. Vamos tentar aqui então definir cada um deles e, como eu já disse anteriormente, extrair lições importantes para a nossa vida. O ponto central da lição nos diz: o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento é a representação perfeita do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos que guardar um pouco, temos que ter um pouco de reserva em relação a essa questão, pois o sistema de sacrifício era muito complexo. Todos eles apontavam para Cristo de alguma forma, mas entendamos que não foi o único, não apontavam para o único sacrifício de Cristo. Tem outras coisas complementares aí que nós vamos ver no decorrer da lição. E aqui convém nós definirmos a palavra sacrifício. O sentido mais profundo da palavra sacrifício é dádiva, ou seja, um presente oferecido por amor a Deus. Dádiva, presente oferecido por amor a Deus. Então percebam que sacrifício é algo que nós entregamos, algo que nós damos ao Senhor como demonstração do nosso amor a Ele. Ainda antes de nós detalharmos os sacrifícios, seria importante nós fazermos uma revisão do que foi tratado ali na lição 4, na lição do altar do holocausto, quando eu citei as classes de sacrifícios que estão registradas ali no livro de Levítico. Nós temos então 3 classes de sacrifícios. A primeira classe são os sacrifícios de consagração. A segunda classe é o sacrifício de comunhão. E por fim, a terceira classe são os sacrifícios de expiação. Dentro da classe de sacrifícios de consagração, nós temos o holocausto e a oferta de manjares. Dentro da classe de sacrifício de comunhão, nós temos o sacrifício pacífico. E por fim, dentro da classe de sacrifícios de expiação, nós temos o sacrifício pela expiação da culpa e o sacrifício pela expiação do pecado. Então nós temos, meus irmãos, 3 classes de sacrifícios, sendo que nós temos 5 tipos de sacrifícios. E vamos ver esses sacrifícios agora no decorrer da lição. O primeiro sacrifício que nós vamos tratar, já no tópico 1, é o holocausto, que faz parte ali da classe de sacrifícios de consagração. Vamos ao texto. Tópico 1, a oferta voluntária, o holocausto. Levítico capítulo 1, versículos 1 ao 3. Primeiro, o conceito de holocausto. A palavra holocausto, no hebraico olá, significa levantar, fazer subir, que ascende, ou seja, que sobe. Vimos este conceito em lição anterior, mas em relação ao altar do holocausto. Lembram da lição do altar do holocausto? Realmente, o comentarista citou sobre isso naquela lição de número 4. Aqui estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício de holocausto. Podemos definir, então, o holocausto como sendo um sacrifício, ou seja, uma dádiva, uma oferta que fazemos voluntariamente a Deus, com o objetivo de ser entrega ou consagração diante do Senhor. A nossa entrega, a nossa consagração diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso estava incluso na classe de sacrifícios de consagração. Então, o holocausto era a oferta, a dádiva que o ofertante oferecia, de livre e espontânea vontade ao Senhor, como símbolo da sua consagração total ao Deus Todo-Poderoso. Então, o holocausto faz parte da classe de sacrifícios de consagração. Continuando, nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar,
onde um cheiro suave subia às narinas de Deus. Era um modo antropomórfico, isto é, uma figura tipicamente humana para referir-se a Deus. Esse cheiro suave mencionado pelo comentarista está relacionado à aceitação da oferta do sacrifício por parte de Deus em relação ao ofertante. Quando ele fazia as coisas certas, quando ele estava ali de maneira correta, este holocausto, que é esta oferta de consagração, subia em cheiro suave às narinas do Senhor. Essa questão de antropomórfica, né, que o comentarista cita, ele está simplesmente fazendo uma comparação entre o homem e Deus. Está se referindo a Deus como se fosse uma pessoa humana, cheiro suave, fazendo uma comparação entre o homem e Deus, algo que nós sentimos o cheiro e nos agrada. É dessa forma, então, que a Bíblia trata, né, a questão do holocausto, que subia em cheiro suave ao Senhor. Por isso, o comentarista usou essa palavra antropomórfico, que significa que está relacionada ao homem, ao ser humano, à raça humana. Subtópico 2. O que era a oferta de holocausto? Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais como boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Aqui, meus amados irmãos, apenas lembrando que nós já falamos anteriormente, o holocausto era oferta de consagração. E uma característica especial do holocausto é que o animal oferecido em holocausto, ele deveria ser cortado em pedaços, totalmente, todo ele cortado em pedaços, colocado sobre o altar de holocaustos e queimado completamente. Como diz em Levítico 1, capítulo 1, versículos 3 a 9. O animal deveria ser cortado completamente, colocado sobre o altar e queimado completamente. Essa era a lei do holocausto, a oferta de consagração. Todos os 3 tipos de animais, quer seja gado, quer seja ovelhas, cabras, rolinhas ou pombinhos, todos os animais deveriam ser queimados completamente sobre o altar. Continuando então, era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui o comentarista usou esta frase como sendo ligado, esse sacrifício ligado à expiação de pecados. Mas nós temos que entender que o holocausto, irmãos, não era especificamente para expiação de pecados. Apesar de que a expiação estava envolvida nesse sacrifício, o objetivo primário do holocausto não era a expiação de pecado. Então o comentarista disse aqui que Cristo era a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendamos que este sacrifício, o holocausto, ele não tinha por objetivo expiar pecado. Ele era um sacrifício de consagração. Vamos então para o subtópico 3, uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário, como diz lá em Levítico 1 e 3, ou seja, como diz lá, da sua própria vontade. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. O que significa isso? Aceitasse o ofertante? Significa consagração. Então o holocausto aponta para consagração. Essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Percebam que para esta oferta, não apenas para essa, mas para todas as ofertas, havia uma exigência. Precisava ser uma oferta, um animal sem defeito. E isso nos mostra que, para Deus, quando vamos fazer uma oferta para o Senhor, tem que ser algo perfeito, não pode ser algo defeituoso. Já citamos isso em outras aulas, que muitas vezes os irmãos mais simples, principalmente em congregações, sobem ao púlpito e dizem: irmãos, eu vou cantar aqui para Jesus, mas eu não ensaiei, eu não canto muito bem, assim, mas é para Jesus. Então percebam que estas pessoas, na sua simplicidade, não sabem que estão errando diante do Senhor, pois para o Senhor nós temos que fazer o melhor. Se sabemos que vamos ter oportunidade para cantar, vamos ensaiar para apresentar para o Senhor o melhor que nós temos. Então essa era a base, esse era o ponto mais importante do sacrifício ali de holocausto. Apresentar um animal sem defeito,
ou seja, um sacrifício perfeito diante do Senhor nosso Deus. Então percebam a importância de nós realmente apresentarmos para o Senhor o melhor daquilo que podemos fazer. Continuando então, assim o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício, a expiação dos pecados. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, precisamos tomar um pouco de cuidado. Lembrando que o holocausto não era para a expiação do pecado, apesar de que, nesse momento em que o ofertante colocava a mão na cabeça do animal, e naquele momento o animal era imolado, ou seja, era morto, havia realmente ali uma transferência, né? Alguma coisa como uma expiação, ou seja, o sangue daquele animal estava sendo oferecido no lugar do sangue humano. Porém, observem que o objetivo desse sacrifício não era expiação, apesar de que a expiação estava envolvida. Mas o objetivo não era a expiação, o objetivo era a consagração, era uma oferta em cheiro suave ao Senhor. Continuando então, o animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Aqui se faz necessário uma explicação sobre esta frase do comentarista. A Bíblia fala que todos os sacrifícios, ou todos os animais eram sacrificados, eram imolados dentro do pátio, ao lado do altar. E depois, sim, eram conduzidos, eram colocados sobre o altar de holocaustos. Isso está em Levítico, no capítulo 1. Nós vemos lá no versículo 5, nós vemos lá no versículo 11 e também encontramos isso no versículo 15, quando explica ali do holocausto. Levítico capítulo 1, versículos 5, 11 e 15. O animal era imolado, ou seja, era morto ao lado do altar e depois ele era colocado sobre o altar para ser oferecido, para ser queimado ao Senhor em uma oferta em cheiro suave. Continuando então, sobre tópico 4. O sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável a Deus. 2 textos bíblicos expressam essa verdade. Primeiro, Efésios 5:2 diz: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Observem que o versículo diz oferta e sacrifício. Oferta em cheiro suave ao Senhor aponta para consagração. Sacrifício em cheiro suave ao Senhor aponta para expiação. Então, esse Efésios 5:2, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, consagração, e sacrifício em cheiro suave, expiação de pecados. Então percebam que o sacrifício de Cristo abrangeu essas duas características, oferta em cheiro suave e expiação, e sacrifício que estava apontando para expiação dos nossos pecados. Continuando em Hebreus 9, 13 e 14, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Trata-se, pois, de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício de seu amado Filho, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Esses versículos citados, de Hebreus 9, 13 e 14, estão fora do contexto, pois o tema deste tópico não é expiação, é consagração. Lembram que nós estamos batendo nessa tecla, batendo. Então, o holocausto, meus irmãos, não é expiação. O objetivo do holocausto é consagração. O comentarista aqui usou esses versículos de Hebreus 9, 13 e 14 como sendo expiação, mas nós não estamos falando de expiação, estamos falando de consagração. O sacrifício de expiação vai ser tratado lá no tópico 13. Por enquanto, estamos na classe de sacrifícios de consagração. Aqui temos algumas aplicações práticas sobre o holocausto. A primeira delas, como já mencionamos várias vezes,
Ele era um sacrifício de consagração, onde o animal ofertado deveria ser sem defeito e queimado completamente sobre o altar. Isso aponta para a nossa entrega integral, nossa entrega total e sem reservas a Deus. O queimar totalmente significa entrega, significa totalmente entregue a Deus sem reserva. É aquela história do oferecer o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está aí, então, uma simbologia, entre aspas, simbologia do sacrifício, do holocausto, a oferta do nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso holocausto. Isso é o sacrifício em cheiro suave ao Senhor nosso Deus. Também podemos considerar o holocausto, o sacrifício chamado holocausto, como sendo a resposta, a mais importante pergunta que encontramos na Bíblia através de Cristo Jesus para nós hoje. Tu me amas? Lembra das perguntas, das 3 perguntas que Cristo fez a Pedro? Simão, filho de Barjonas, tu me amas? Cristo fez 3 perguntas e alguns comentaristas fazem a relação com as 3 negações de Pedro em relação a Cristo Jesus. Pedro negou 3 vezes, Cristo perguntou 3 vezes. Faz até bastante sentido essa questão. Mas o que queremos citar aqui, meus irmãos, que essa pergunta não era simplesmente para Pedro, ou não era especificamente para Pedro. Essa pergunta é para todos nós. Será que nós amamos a Cristo? Vimalgo nos diz que o sacrifício de holocausto é a resposta a esta contundente pergunta. Será que nós estamos nos oferecendo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Será que a nossa vida está sendo um sacrifício em cheiro suave ao Senhor? Será que nós estamos nos entregando completamente? Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. E leve, como sempre diz Fábio Segantinho, pastor que está nos Estados Unidos agora, leve isso para a sua sala de aula. Questione os seus alunos, faça-os refletir sobre o quão nós estamos próximo de Deus, o quanto nós estamos oferecendo de nós mesmos em sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então, revisando, holocausto, sacrifício de consagração. Caminhando para o tópico 2, a oferta de manjares. Levítico, capítulo 2, versículos 1 a 3. O sacrifício de manjares, a oferta de manjares, também, meus irmãos, faz parte da classe de sacrifícios de consagração. Então, que fique na memória dos irmãos, estamos sendo repetitivos nisso para que os irmãos gravem. Classe de consagração. Primeiro, holocaustos. Segundo, oferta de manjares. Então, a oferta de manjares aqui também faz parte da classe de sacrifícios de consagração. Começando na leitura. 1. O significado da oferta. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele tirava os cereais comestíveis e oferecia-os ao Senhor como um sacrifício de manjares. Essa imagem nos fala de como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Ele cita aqui Mateus 25, versículos 14 a 30. Aqui é uma particularidade, uma coisa interessante, que essa questão de ofertas de manjares, ofertas de cereais, era uma prática comum muito antes de Moisés. Nós temos uma referência bíblica ali em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3, quando encontramos ali a oferta de Caim para Deus. Aquela oferta de Caim podemos considerar como se fosse uma oferta de manjares, uma oferta de consagração. Lembra? Abel ofereceu dos seus animais, que se nós formos fazer um paralelo com esses 2 primeiros sacrifícios de consagração, nós temos Abel oferecendo dos primogênitos dos seus animais, Caim oferecendo
do fruto da terra. E percebam que Caim não foi aceito, não foi por causa da sua oferta, mas foi por causa da sua intenção. Então percebam, meus irmãos, que principalmente a oferta de manjares já era algo praticado muito antes de Moisés. Ali, no livro de Levítico, Deus estava normatizando, trazendo norma para esse tipo de oferta. Então nós já tínhamos, muito antes de Moisés, esse costume nós tínhamos, não, porque nós não somos dessa época, mas o povo daquela época, muito antes de Moisés, já tinha o costume de oferecer cereais, de oferecer frutas para o seu Deus. Então ali, Moisés estava apenas normatizando como que o povo de Israel deveria fazer isso para o Senhor nosso Deus. Em relação ainda à oferta de manjares, Wim cita que essa oferta não é para aceitação, ou seja, não é para expiação, mas sim essa oferta está ligada à santificação. Voltando, Wim diz que essa oferta não é para aceitação, não é para reconciliação, mas sim essa oferta está ligada à santificação. Santificação essa operada através do Espírito Santo. Vejam que interessante. Oferta de manjares ligada à santificação. E não tinha nada a ver com reconciliação, com expiação, nada disso. Se vocês forem ler lá em Levítico 2, o ritual de como era ofertada essa oferta de manjares, vocês veem que o sacerdote pegava os cereais com azeite, queimava uma parte e também cheiro suave ao Senhor. Essa oferta não envolvia sangue. Essa oferta não envolvia sacrifício com sangue. Ou seja, a Bíblia diz que sem sangue não há expiação. Ou seja, nessa oferta não tinha sangue diretamente. Então, teoricamente, ela não está relacionada com expiação, com aceitação. E a explicação que encontramos nos livros, na literatura evangélica, é que este sacrifício é um sacrifício de santificação, através da ação do Espírito Santo. Até porque, se vocês forem ler lá em Levítico 2, nessas ofertas de manjares sempre era adicionado azeite. Todos sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Vejam que interessante. Oferta de manjares ligada à santificação. E se formos fazer uma correlação, a primeira etapa seria oferta do holocausto. Seria o holocausto, consagração, que envolvia animal, que envolvia sangue, que envolvia aquela expiação. E na sequência, oferta de manjares, ou seja, santificação. Veja que interessante. Consagro através da oferenda, da oferta da minha vida, da nossa vida, ao Senhor nosso Deus, sem reserva. Oferta da nossa vida ao Senhor nosso Deus de forma completa. Uma vez ofertada, acabou? Não, não acabou. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o que devemos fazer? Seguir os passos de Cristo Jesus até atingirmos a estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, santificação. E para isso, leitura da palavra de Deus. E para isso, como diz Pedro, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam que maravilha, meus irmãos. Os dois sacrifícios de consagração, o holocausto e a oferta de manjares, se completam. Primeiro, o holocausto, sangue, oferenda, oferta da nossa vida, entrega da nossa vida completa ao Senhor. Holocausto. E a segunda delas, oferta de manjares, que é a santificação através da ação do Espírito Santo. Vejam que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, subtópico 2. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Ele está citando aqui Levítico 2, versículo 12 a 16. Ela compunha-se de grãos novos e macios, colhidos na primeira colheita. Aqui, irmãos, sou obrigado a discordar do comentarista, pois não podemos chamar esta oferta de manjares de festa das primícias. Apesar de que na oferta de manjares pudesse haver primícias, mas este sacrifício não tem nada a ver com a festa das primícias. A
festa das primícias, ela é especificada em Levítico, no capítulo 23, versículos do 9 ao 14. Lá depois, nós estamos falando agora de Levítico 2. Nós estamos falando de Levítico 2, que é a oferta de manjares. E a festa das primícias era lá no Levítico 23. Então não há uma relação direta entre uma coisa e outra. O comentarista disse aqui que podia ser chamada de festa das primícias. Nós não encontramos textos para corroborar ou para confirmar esta informação. Como eu disse a vocês, se nós lermos ali em Levítico 2, nós veremos que, apesar de que na oferta das primícias tem um tipo, oferta de manjares, perdão, é possível ofertar as primícias. Há um tipo de oferta lá dentro da oferta de manjares que você pode ofertar as primícias, porém não tem nada a ver com a festa das primícias. Lá na festa das primícias, lá no Levítico 23, como eu já disse, lá a festa das primícias envolve sacrifícios de animais também, que não tem nada a ver com essa oferta de manjares que nós estamos tratando aqui. Então isso precisa ficar claro para os irmãos. Bastante cuidado na administração da aula. Continuando, essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Na realidade, meus irmãos, é importante, meu querido professor, minha querida professora, nós mencionarmos que existiam 3 tipos de ofertas de manjares. 3 tipos. A primeira delas era uma oferta de manjares oferecidas com cereais crus ou não cozidos. Está lá em Levítico, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Primeiro tipo, oferta de manjares, com alimentos crus, cereais crus e não cozidos. O segundo tipo da oferta de manjares, cereais cozidos. Está lá em Levítico, capítulo 2, versículo de 4 a 10. E o terceiro tipo são grãos amassados e tostados oferecidos com as primícias. Aí sim entra as primícias. E trata disso lá em Levítico, no capítulo 2, versículos 14 a 16. Então percebam, oferta de manjares, 3 tipos. Cereais crus ou não cozidos, cereais cozidos e o terceiro deles, grãos amassados e tostados oferecidos com as primícias. Então nós temos 3 tipos de ofertas de manjares. Não é 3 tipos, mas percebam que a oferta de manjares poderia ser feita com cereais crus, poderia ser feita com cereais cozidos ou poderia ser feita com as primícias. O mesmo sacrifício, a mesma oferta poderia ser feita de 3 formas diferentes. Então entenda, como nós falamos anteriormente, não podemos considerar esse terceiro tipo como a festa das primícias, porque a festa das primícias foi tratada lá em Levítico 23, e nós estamos aqui em Levítico 2 ainda. Então percebam e fixem bastante essas diferenças, para que os irmãos possam passar com bastante segurança para os seus alunos e haja um entendimento. Às vezes nós encontramos aqui alguns pontos na lição que você vai puxar um ponto e outro e acaba trazendo um pouco de confusão, mas que os irmãos meditem bastante nessas diferenças, nesses detalhes que estamos citando, para o irmão ter bastante segurança quando for passar a aula para os seus alunos em sala de aula. Continuando então, sabemos que pela Bíblia que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, como diz lá em Zacarias 4, 2 a 6, Êxodo 30 e 31. Essa oferta faz-nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo, que possamos, na força do Espírito, fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez. Atos 10, 38. Aqui, meus irmãos, o que eu posso complementar é apenas relembrar, conforme mencionado anteriormente, consideramos que a oferta de manjares é uma oferta de santificação, através da operação do Espírito Santo em nossas vidas. Continuando então, a oferta aponta para um alimento espiritual. Vou repetir. A oferta aponta para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O trigo que foi moído para se tornar nosso alimento espiritual, como diz lá no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 33 ao 35. Aqui, meus irmãos, também temos algo, infelizmente, fora do contexto.
Na oferta de manjares, se você for ler bem ali em Levítico, no capítulo 2, o ofertante não participava, não comia do que era ofertado com os cereais. Apesar de que nós temos que realmente nos alimentar de Cristo, este sacrifício, em particular, a oferta de manjares, não tem nada a ver com a alimentação do ofertante. Este sacrifício está ligado ao dar e não ao receber. O ofertante tinha que oferecer esses sacrifícios que apontavam para a sua doação ao Senhor. E no caso da oferta de manjares, é o seu compromisso de se santificar através da ajuda do Espírito Santo. Então não estava ligado, a oferta de manjares não está ligado no conceito de receber, eu preciso me alimentar de Cristo. É verdade que nós precisamos nos alimentar de Cristo, mas essa questão colocada da forma como foi está fora do contexto. A oferta de manjares não está ligada o ofertante receber alimento, e sim o ofertante está, como diz o nome, o ofertante está oferecendo alimento, está oferecendo um sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então percebam que essa colocação está um pouco fora do contexto. Então tomemos cuidado com essa questão. Muitas vezes, como eu disse, nós precisamos de Cristo, nós precisamos nos alimentar de Cristo. Mas fazer uma ligação entre a alimentação de Cristo, da necessidade de nos alimentarmos de Cristo com a oferta de manjares, a ligação é muito fraca, não conseguimos fazer uma ligação forte entre uma coisa e outra. Então fiquemos bastante atentos a esse tipo de coisa, fiquemos bastante atentos a essas, muitas vezes, trazemos palavras fora do contexto. É muito importante nós trazermos assim os pensamentos, todos eles encadeados. O que é um encadeamento? É os pensamentos todos ligados, os assuntos ligados. Não podemos trazer um assunto fora e tentar forçar para que ele faça parte do assunto. Nossos alunos são pessoas inteligentes, então temos que trazer todos os assuntos encadeados. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui nós vemos que essa colocação do nosso comentarista estava um pouco fora de contexto. Bastante cuidado em relação ao seu comentário por conta dos seus alunos. Continuando aqui então. Logo, da mesma forma que Israel obedeceu à ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos instados por Cristo a alimentar-nos dele. O testemunho do Senhor é verdadeiro, como diz em João 5,30 e ainda João 8,28. Aqui, mais uma vez, eu preciso repetir. Precisamos sim nos alimentar de Cristo, mas não há link, não há ligação nenhuma entre a oferta de manjares e se alimentar de Cristo. Porque, como já dissemos repetidas vezes, a oferta de manjares está ligada à nossa consagração, à nossa santificação através da ação do Espírito Santo. Não tem nada a ver com nós recebermos, não tem nada a ver com nós nos alimentarmos. Seguimos então em frente. Tópico 3. A oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Levíticos 3, versículos 1 e 2 e depois Levíticos 7, versículos 1 e 2. Subtópico 1. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote aspergia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal da propiciação pela vida do pecador. Depois, os miúdos do animal eram queimados no fogo do altar, e assim, tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família comiam a carne nobre do animal imolado. Isso está em Levítico, capítulo 2, versículo 8, versículo 13, versículo 16 e versículo 17. Aqui a oferta pacífica, meus irmãos, está na segunda classe de sacrifícios, que é a chamada sacrifício de comunhão. Então aqui a oferta pacífica é considerada sacrifício de comunhão. As duas primeiras, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios de consagração. E agora a oferta pacífica é uma oferta de comunhão. Continuando então, esta oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Veja que interessante. Denotava a comunhão e a felicidade do ofertante
com o Pai. Subtópico 2. A simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1, 19 e 20. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. Aqui, meus irmãos, nós temos mais um ponto a meditar. Estava buscando na literatura, nos livros e tudo mais, a respeito desta oferta pacífica, e encontrei algo um pouquinho diferente. Tanto Champlin quanto Vimalgo e outros comentários bíblicos afirmam que a oferta pacífica, esta oferta que nós estamos tratando agora, a pacífica, que o comentarista diz que era uma oferta de reconciliação. Os escritores falam, todos os escritores que eu encontrei, tanto Champlin quanto Vimalgo, em outras bíblias de estudo, na Bíblia Dake e tudo mais, eles afirmam que este sacrifício era um sacrifício de paz. É como se fosse um sacrifício de ação de graças. Ação de graças não é para reconciliação. Ação de graças é uma comemoração de comunhão. É a comemoração da comunhão. É aquele momento de desfrutar a comunhão com alguém. Quando nós damos uma festa, por exemplo, em casa, nosso objetivo é o quê? Desfrutar da comunhão das pessoas, dos amigos, aqueles que nós convidamos. E os escritores ligam essa questão da oferta dos sacrifícios, né, de oferta pacífica, como se fosse um culto de ação de graças. E não como reconciliação, como o comentarista deixou colocado aqui. Eu procurei na literatura para ver se achava alguma coisa que corroborasse com essa posição do comentarista, mas infelizmente eu não encontrei. Então estou apresentando para vocês o que eu encontrei na literatura, que esta oferta pacífica era considerada como se fosse um culto de ação de graças perante o Senhor, um culto de alegria, uma oferta de paz, uma oferta de gratidão ao Senhor nosso Deus. E não estava, portanto, ligada a nenhum tipo de reconciliação, porque quem é grato é porque já está reconciliado. E a Bíblia diz, e os comentaristas dizem, que este sacrifício de oferta pacífica era um dos mais comuns feitos pelo povo de Israel. E nesse sacrifício, como nós lemos anteriormente, o ofertante tinha a oportunidade, não apenas o ofertante, mas a sua família também, tinha a oportunidade de comer daquilo que ele estava ofertando ao Senhor. Como se fosse entre aspas, uma festa. A pessoa leva o animal para o sacerdote para que ele ofereça o sacrifício de oferta pacífica. Aí o sacerdote oferece o que precisa oferecer, assa uma parte do animal em oferta ao Senhor, e depois a carne nobre, como disse o próprio comentarista, ela é assada e distribuída para o próprio ofertante, para a sua família que está junto com ele, e os sacerdotes também comiam junto. Ou seja, é uma oferta, meus irmãos, de comunhão, é uma oferta de ação de graças. E não podemos afirmar, como eu disse a vocês, eu procurei e não encontrei, difícil de pensar em uma oferta de ação de graças com o objetivo de reconciliação. Ação de graças é agradecimento, é você desfrutar da comunhão. E essa, então, era a prática ali quando se tratava da oferta pacífica. O ofertante levava o animal para oferecer, o sacerdote fazia o serviço, o trabalho de sacrifício, e depois o ofertante e a sua família comia da carne assada de que ele tinha ofertado. Inclusive a Bíblia tem pelo menos 3 passagens que falam disso. Se você estiver anotando, Êxodo 24:11 fala de alguma coisa parecida com essa de ação de graça, mas ainda não estava especificada. Foi quando os sacerdotes, né, ali os levitas, os anciãos, ali comeram com Moisés diante do Senhor. Êxodo 24:11. Deuteronômio, no capítulo 12, versículos 7 e versículo 18, também fala ali da oferta do sacrifício, em que o povo se alimentava também do sacrifício. E por último temos ali em 1 Samuel, no capítulo 9,
Versículos do 11 ao 14 citam ali um sacrifício que Samuel ia fazer. Inclusive, se eu não me engano, esta passagem fala ali da consagração de Saul. 1 Samuel 9, do 11 ao 14, fala de um sacrifício onde os ofertantes, as pessoas, iam se reunir para comer. Então percebam que esse tipo de sacrifício, oferta pacífica, ela estava ligada diretamente a uma ação de graças, a uma reunião de comunhão entre o ofertante, principalmente Deus, e também o sacerdote. Então percebam que nesse tipo, essa oferta, a oferta pacífica, ela faz parte, como eu já disse, da classe de sacrifícios de comunhão. Então percebam, pouco provável que realmente seja para reconciliação. Continuando aqui, subtópico 3, o que era a oferta pelo pecado? Aqui, irmãos, temos a terceira categoria dos sacrifícios. Essa categoria é os sacrifícios de expiação. Então, só lembrando aos irmãos, 3 classes. Sacrifícios de consagração, que é o holocausto e a oferta de manjares. Segunda classe, sacrifício de comunhão, que era a oferta pacífica. E a terceira classe, sacrifícios de expiação, que envolve sacrifício pela culpa e sacrifício pelo pecado, ou seja, sacrifício de expiação. Então temos 3 classes com 5 sacrifícios envolvidos. E agora estamos tratando do sacrifício da oferta pelo pecado. Os sacrifícios pela culpa, conforme mencionamos lá na aula 4, na lição 4, eles estavam ligados aos pecados cometidos por ignorância, tanto dos sacerdotes, quanto dos anciãos, quanto dos israelitas comuns. Havia sacrifícios de expiação da culpa, no mínimo para sacerdote e para o povo em geral. Para príncipes também, se eu não me engano, havia, não me lembro assim nesse momento, mas que precisa ficar ligado, que precisa ficar bastante claro para os irmãos professores, é que o sacrifício de expiação pela culpa eram por pecados, como que eles dizem aqui, pecados cometidos por ignorância. Eu não sabia que isso é pecado, olha, eu não me atentei para tal coisa, assim, pecados de ignorância. Tanto que em Levítico 4:2, quando fala dessa questão da expiação pela culpa, ele diz: se alguma alma pecar por erro, que subentende-se ignorância. Então, esse é o primeiro tipo, expiação do pecado ou expiação da culpa, sacrifício pela culpa. O segundo era os sacrifícios de expiação pelo pecado. E que pecados eram esses? Normalmente, meus irmãos, eram pecados que não eram para a morte. Como assim não eram pecados para a morte? Se você ler direitinho o Pentateuco, principalmente Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você verá que existem pecados que os israelitas cometiam que eram pecados para a morte. Adultério era um pecado para a morte. Se pegasse alguém em adultério, tinha que ser apedrejado. Alguém matou alguém, o que acontecia? Se essa pessoa matou a outra pessoa, esse israelita matou um outro israelita, porque estava irado com ele, porque queria matar, ele morria. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Então percebam que a lei da expiação pelo pecado, ele não cobria ou ele não atingia pecados para a morte. Adultério, morte, assassinato, adultério, assassinato, dependendo de alguns tipos de roubos. Então eles não cobriam esses pecados que eram para a morte. Eles cobriam o pecado, por exemplo, pecado de negligência, por exemplo, pecado de esquecimento. Eu ia fazer, mas acabei esquecendo. Aí junta negligência com esquecimento. Então percebam que mesmo essa questão dos sacrifícios pelo pecado não eram pecados intencionais. Não era aqueles pecados, eu sei que é pecado, eu vou fazer isso, depois eu peço perdão, depois eu ofereço um sacrifício e está tudo certo. Não. Eram pecados que eram abrangidos aqui por essa questão da expiação da culpa, expiação do pecado,
eram pecados por negligência, eram pecados por esquecimento. Então não eram os pecados premeditados. Eu vou matar esse cara, eu vou roubar, ou eu vou adulterar e está tudo certo. Não. Esses pecados eram chamados pecados para a morte. E não eram cobertos, né, pelo sacrifício ali dos animais. Não eram cobertos pelo sacrifício, sacrifício de expiação. Então, que fique bastante claro para os irmãos essa questão. Não eram, o mesmo expiação, não eram todos os pecados, eram os pecados que não eram para a morte, porque os pecados que eram para a morte, era a morte. Idolatria, morte. Roubo, alguns dos tipos de roubo, morte. Adultério, morte. Blasfêmia, morte. Então percebam que não é assim aquela liberdade, eu faço o que eu quiser, depois eu vou ofertar, vou fazer um sacrifício, está tudo certo. Não. Temos que separar essa questão dos sacrifícios para a morte e os sacrifícios por negligência, por esquecimento e tudo mais. Então que os irmãos percebam bem essas duas diferenças, né, para não colocar tudo no mesmo balaio e falar, não, qualquer coisa que o israelita fizesse, ele oferecia ali o sacrifício para expiação. Não. Sacrifício para a morte não tinha, pecado para a morte não tinha sacrifício, era morte, olho por olho, dente por dente. Nós, aqui hoje, na época da graça, vivemos numa situação muito privilegiada em relação a isso. Hoje, para nós, na época da graça, só não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só para isso não há perdão. Só para essa situação não há perdão. Tem uma outra questão também que é em relação uma questão bastante polêmica, que é em relação ao divórcio. Divórcio também, dependendo da situação da pessoa, pela Bíblia Sagrada, a pessoa pode se ver numa situação onde ela está em adultério. Ou seja, a Bíblia nos diz que há uma condição para a separação, que seria a traição, o adultério. Quem quer que se separe, tirando essa questão, incorre na questão de se casar com outra pessoa, incorre na questão de estar em adultério. Então, tirando essa questão, essas duas questões, que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo e da questão da pessoa estar em adultério porque se divorciou, sendo que não tinha direito, tirando essas duas questões, praticamente todas as outras questões, em havendo arrependimento, há perdão. A pessoa matou, se arrependeu, há perdão. A pessoa fez isso, se arrependeu, há perdão. A pessoa fez aquilo, se arrependeu, há perdão. Apenas para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para essas questões da pessoa estar em adultério, não é que não há perdão. A pessoa estando em adultério, para ser perdoada, tem que confessar e deixar. Lembra do que a Bíblia diz? Aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará. Porém, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, para aquele que está numa situação de adultério, ou seja, se divorciou de uma forma irregular e casou com uma outra pessoa, biblicamente falando, está em adultério. Para esse, o perdão virá a partir do momento em que ele deixar a vida de adultério. Enquanto estiver adulterando, não há condição de ter perdão. Senhor, me perdoa, mas não saiu da condição de erro, como é que pode ser perdoado numa situação como essa? Então percebam, irmãos, que hoje nós estamos numa situação muito mais confortável. Confortável nesse sentido, né? Deus, com a graça, nos deu uma condição muito, muito mais favorável de sermos perdoados. Além de nós termos um novo e vivo caminho que Cristo abriu através da sua carne para dentro do Santo dos Santos, como nós vimos nas lições anteriores, nós ainda temos não a nossa disposição, porque Deus não é nosso empregado, mas nós temos a oportunidade de gozar do perdão de Deus, de gozar do amor de Deus, de gozar das benesses de Deus através de Cristo Jesus. Naquela época, o caboclo adulterou, o caboclo matou, o caboclo roubou, dependendo da situação, ele morria. Não tinha meio termo para a pessoa. Hoje, uma pessoa numa situação como essa, ela conta com a graça de Deus. Veja que coisa maravilhosa, o que Cristo fez por nós. Aboliu a lei do olho por olho, dente por dente, e hoje vivemos na graça. Mas como Paulo diz, né? A graça vai me dar liberdade de pecar de forma nenhuma. Nós morremos para o pecado. E quem morreu para o pecado, como é que ainda vai viver nele? Não é possível.
Então percebam essas diferenças, meus irmãos, em relação, voltando à lição, em relação aos sacrifícios. Sacrifício pela culpa eram sacrifícios para pecados por ignorância, e sacrifícios de expiação pelo pecado eram sacrifícios para pecados de negligência ou esquecimento, pecados cometidos por negligência ou esquecimento. Continuando aqui, diferentemente das outras oferendas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. Esse sacrifício era feito fora do arraial. Aqui concordamos com o que o comentarista disse, né? As ofertas para o pecado eram obrigatórias, realmente eram obrigatórias, elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, porém, o comentarista diz que esse sacrifício era feito fora do arraial. Aqui também tem um detalhe, não era feito fora do arraial. O sacrifício pelo pecado, pelo que a Bíblia diz em Levítico 4, versículos de 8 a 10, os animais sacrificados pelo pecado, eles eram sacrificados ao lado do altar do holocausto. Eles eram degolados ali ao lado do altar do holocausto. O que era levado para fora do arraial eram as suas carnes. As suas carnes eram queimadas fora do arraial, mas o animal era imolado e algumas partes do seu corpo, do corpo do animal, eram queimados sobre o altar. Agora, tudo bem, a carne, o esterco e a gordura não tenho certeza, a carne e o esterco eu tenho certeza, eram queimados fora do arraial, num lugar santo fora do arraial. Então, é só um pequeno detalhe nessa questão, né, quando ele diz que esse sacrifício era feito fora do arraial, que era queimado fora do arraial, era a carne dos animais, mas o sangue do animal, o animal era imolado do lado do altar, o sangue derramado ali, e em cima do altar eram queimadas algumas partes do animal. A carne, o esterco e outras coisas eram queimadas do lado de fora. Então, que fique esse pequeno detalhe aí, para que os irmãos não afirmem, não, esse sacrifício era feito fora. Então, precisamos só dividir, né, fazer uma divisão clara em relação a essas coisas, o que era queimado dentro do arraial e o que era queimado realmente fora do arraial. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. Mais uma frase aqui do comentarista. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. Aqui também mais uma dificuldade. O imolar aqui, que ele já cita anteriormente, é matar o animal, degolar o animal. E pelo que nós vemos em Levítico, por exemplo, 4, versículos 4, ou então no versículo 15, o animal deveria ser morto, ou seja, imolado diante do Senhor. E o diante do Senhor que nós entendemos no livro de Levítico é justamente ao lado do altar de holocausto. Vocês se lembram? O altar de holocausto tinha uns chifres, né? Tinha uns chifres colocados. E nós vimos nas lições anteriores, que esse chifre muitas vezes era utilizado para se amarrar o animal do holocausto. Amarrava o animal ali antes de imolá-lo, antes de matá-lo, né? Para oferecer em sacrifício. Então, percebam que o comentarista diz que o animal era imolado fora do acampamento, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o animal era imolado diante do Senhor. E onde que é o diante do Senhor que nós entendemos pela Bíblia? Justamente ao lado do local, do altar de holocausto. Então, irmãos, fiquem atentos, né, a essa questão também, para os irmãos não se enrolarem. Continuando, a Bíblia mostra que nosso Senhor Jesus Cristo foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. 1 Pedro 2 e 24. Também concordo com o comentarista, esse é um versículo bastante importante, mas em relação a este caso em específico do sacrifício pelo pecado, você pode olhar lá em Levítico, que você vai ver que os animais eram mortos diante de Deus. E o seu corpo era queimado do lado de fora. Certo? Um pequeno detalhe a ser levado em consideração. Subtópico 4, o grande dia da expiação. Levítico 16 narra o mais importante dia para o povo judeu, o dia da expiação. O dia em que todo judeu devia observar um jejum e não fazer qualquer trabalho. Esse dia é ainda hoje observado por eles como Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. O dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, né? Levíticos 16 e 6, e um bode pelo povo, Levíticos 16, de 7 a 10.
no Santo dos Santos, aspergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório. Levítico 16, do 11 ao 19. Aqui, meus irmãos, no dia da expiação, realmente, ele fazia expiação por si mesmo e pelo povo, e principalmente esse dia era um dia de uma reflexão e contrição profunda do povo de Israel. A Bíblia fala claramente que eles deveriam se humilhar nesse dia. E a humilhação, e essa humilhação está ligada a estar em jejum. Então o povo deveria jejuar e esse dia ser um dia de profunda contrição. Ele devia estar com o coração contrito, buscando realmente o perdão do Senhor, o perdão de Deus. É um dia de reflexão e um dia de contrição. Eles deveriam jejuar e se apresentar diante de Deus despojados de toda a sua justiça própria e buscar a justiça que vinha de Deus, conseguida através dos sacrifícios do sumo sacerdote. Como já o comentarista mencionou, o bode sacrificado pelo povo, o sangue aspergido, era justamente este sacrifício quem trazia uma justiça, entre aspas, para o povo. Naquele momento, o povo era, entre aspas, santificado diante do Senhor. Nós sabemos que esse sacrifício ele não tirava pecados, como nós tratamos nas aulas anteriores. Eles apenas cobriam o pecado, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que ele fez ali na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de nos aproximarmos do Deus Todo-Poderoso. Então, que fique claro esta informação para os irmãos, para os nossos irmãos professores. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Este rito aponta para o nosso grande dia da expiação no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado, João 19:30. Vejam, irmãos, que interessante. Realmente, o rito do Yom Kippur, o dia da expiação, apontava para Cristo, aonde ele entrou no dia ali, no Calvário, como diz o escritor aos Hebreus, ele entrou uma única vez no Santo dos Santos e ofertou e fez o sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido. Louvado seja o nome do Senhor. De uma vez por todas, ele fez o sacrifício perfeito. E hoje nós estamos reconciliados com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Continuando, chegando aqui agora, irmãos, à conclusão. Nessa lição, vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de ofertas para diversos pecados. E o dia anual da expiação em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para apagar os nossos pecados, como diz em 2 Coríntios 5:21, 1 Pedro 3:18. Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo por este presente, a salvação. Chegamos então ao final de mais uma lição. E acredito que essa lição tenha sido importante para todos nós. Que fique claro para os irmãos, memorizem essa questão das 3 classes de sacrifício: sacrifícios de consagração, sacrifício de comunhão e sacrifícios de expiação. Que fique claro essas 3 classes para os professores, nossos irmãos professores, e que os irmãos ministrem uma boa aula em nome do Senhor. Espero que os irmãos tenham aproveitado. E agradeço aos irmãos que estiveram comigo até aqui, até o final do vídeo. Em querendo, mande o seu comentário, deixe o seu comentário aqui embaixo se você está assistindo pelo YouTube, ou fique à vontade de me mandar um e-mail se você está assistindo pelo nosso site Estudantes da Bíblia. Até a semana que vem então, e muito obrigado. Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.